Olá, eu sou o Giovanni de Souza e esta é a lição número 1 da classe de adultos da CPAD, os valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, a lição número 1. O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Para iniciar, é interessante que nós saibamos o que é o caráter do reino de Deus. Caráter é aquilo que é o nosso interior, é o nosso modo de pensar e principalmente de agir quando ninguém está nos observando. Então, qual é o caráter do reino de Deus? Nosso caráter é o mesmo caráter de Cristo, a mente de Cristo. Nós devemos sempre priorizar o reino de Deus. Texto áureo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Então sim, nós tendo o caráter do reino de Deus, nós sempre sofreremos perseguições e glórias a Deus por isso. Verdade prática, o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão, para que deseja ser chamado discípulo de Jesus. Não há alternativa senão praticá-lo. Quando nós estamos fazendo um curso, por exemplo, nós estamos nos formando naquela profissão. Então aquilo nós precisamos colocar em prática, nós precisamos praticar aquilo que nós estudamos. Assim também é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O que é isso? Nós estudamos a palavra do Senhor e colocamos a palavra do Senhor em prática, como priorizando o reino de Deus. Então veja que o Sermão do Monte vai sempre tratar acerca desse caráter, transformar o nosso caráter, mostrar o nosso caráter para a sociedade, principalmente diante do Senhor. Introdução. Considerando a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. O Evangelho de Cristo não é um evangelho de aparência, é um evangelho de essência. E aqui é um bom exemplo de como o Sermão do Monte vai nos trazer a essência do verdadeiro seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo é aquela pessoa que visa o reino de Deus, levar o reino de Deus ao próximo, é amar ao próximo. Então veja que aqui, entre tantas outras coisas que veremos a seguir. Então veja que aqui esse evangelho vai nos ensinar justamente esse caráter. O que nós fazemos por sermos seguidores de Cristo? Qual é a nossa diferença? O que difere o cristão do não cristão? Como diz lá em Malaquias 3,18, vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não o serve. Então nós que servimos ao Senhor, nós somos diferentes. Nós não somos melhores do que os outros. Nós somos diferentes. A estrutura do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, 1 e 5 e Lucas 7, versículo 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 km a sudeste de Cafarnaum. Então veja aqui mais uma estrutura do Sermão do Monte. Mas por que não o Sermão do Monte? É porque era de fato ali perto de Cafarnaum e era um monte. Agora veja que há uma coisa bastante interessante e até curiosa, já falei aqui em algumas outras ocasiões, mas é sempre bom deixar claro para que as pessoas venham compreender de fato certas coisas geograficamente falando. Aqui está a oeste do Mar da Galileia, mas aqui não é um mar. Aqui é um grande lago de água doce, de cerca de 20 quilômetros quadrados. Uns vai falar 20 quilômetros, outros 22, mas vamos pegar aqui 20 quilômetros quadrados para arredondar o negócio. Ou seja, o Mar da Galileia não era um mar, era um grande lago de água doce. E é muito normal a expressão mar. Até hoje, se você chegar em algum lugar que tem muita água, você vai dizer o quê? Tem um mar de água, ainda mais algumas cidades, por exemplo, talvez todas as cidades do Brasil, as grandes capitais são assim. Quando há uma grande chuva, a cidade toda fica alagada e
como nós dizemos, a cidade parecia um mar. Então você vê que aqui ainda cabe. Então, quando a Bíblia fala ali o mar da Galileia, não é um mar de forma literal, era só uma figura de linguagem para dizer que era uma imensidão de água. A estrutura do Sermão do Monte. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte: as bem-aventuranças, sal e luz. Jesus é o cumprimento da lei, os atos de justiça, declarações de sabedoria. Pegamos aqui alguns pontos interessantes, como as bem-aventuranças, vai nos dar a ideia de que aquela pessoa que serve ao Senhor, que tem um caráter de Cristo, ele é uma pessoa bem-aventurada, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz. Apesar das dificuldades da vida, ela está sempre alegre, porque ela emana a bem-aventurança da parte do Senhor. Temos também o sal e luz. Nós falaremos na próxima lição sobre a ideia do sal e da luz, mas só para a gente pincelar aqui rapidamente, o sal e a luz vai nos trazer, o sal, a questão de tempero, né? Você precisa saber falar com uma pessoa e com uma outra pessoa, isso é temperança, essa temperança vem do sal, saber falar com um e com outro. Nós temos que ser sal da terra, mas nós não devemos ser sal grosso, né? Sempre falando com estupidez, com ignorância. Nós devemos ser sempre moderados, nós temos que ser sal do mundo, né? E a luz, como a ideia já fala, né, é clarear, trazer a luz. E a luz de quê? A luz do Evangelho, a luz da palavra, a luz de Cristo. Nós precisamos resplandecer em nós, como diz Isaías 56:1. Jesus é o cumprimento da lei. Também vemos aqui, no caso, que Jesus ele é o cumprimento da lei. Jesus cumpre toda a lei. E por que ele cumpre a lei? Para nos dar exemplo. Ele precisava fazer todas as coisas para que assim fosse exemplo, para poder dizer que de fato é possível cumprir a lei. Ele veio para isso. Claro que aqui cabe um questionamento e até mesmo uma observação, que Jesus cumpriu toda a lei. Entretanto, eu acho muito pouco provável de algum homem ou mulher conseguir cumprir toda a lei, principalmente as questões dos mandamentos do Senhor. Os 12 mandamentos, né, os 12 principais, principalmente aquele que amarás a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Então veja que aqui Jesus cumpriu a lei, porque ele tinha que cumprir a lei para mostrar para nós que ele é perfeito, até mesmo na questão da lei ele é perfeito. E veja também as declarações de sabedoria. Quantas pessoas hoje falam de qualquer maneira, não tem sabedoria nas suas palavras? E o que é a sabedoria? É saber falar aquilo que se conhece. Muitas pessoas, vou dar um exemplo aqui bem simples, para que fique claro. Imagine, por exemplo, que você está fazendo uma receita de um bolo e alguém fale para você como é que se faz uma feijoada. Ela pode conhecer tudo sobre feijoada, mas naquele momento não cabe. Por que não cabe? Porque não está fazendo feijoada, está fazendo um bolo. Então aqui, o que aconteceu? Essa pessoa que falou sobre feijoada, ela não teve sabedoria, ela tem conhecimento, mas não foi sábia na hora de falar, não aguardou o momento oportuno. Esta é a definição mais prática sobre sabedoria. Sabedoria é você saber usar aquilo que você sabe no momento oportuno. A quem se destina o Sermão do Monte? A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, mas também a boa parte da multidão que o ouvia. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Quando vemos alguns ensinamentos do Senhor, precisamos compreender que, nesta questão da Sermão do Monte, vale também para os dias de hoje. E por que eu digo que vale para os dias de hoje? Porque as pessoas insistem em dizer que certos pontos não é para nós. Principalmente esses pontos, que é um ponto assim, que está nos exortando, está nos dando uma direção mais difícil. E por que mais difícil? Porque, de modo geral, o que acontece conosco? Quando nós abrimos a Bíblia nos traz uma palavra de promessa, por exemplo, ficamos alegres, felizes e tudo mais.
Mas quando traz uma palavra de exortação, o que nós falamos? Não, isso não é para mim. Por quê? Porque a Bíblia vai sempre contra o nosso desejo. A Bíblia vai sempre, toda vez que você e eu abrirmos a palavra, vai sempre nos dar a ideia de que nós estamos errados, que nós estamos indo numa direção errada. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é perfeita, ela é santa. Então, ela vai sempre nos corrigir. Então, quando Jesus fala algumas coisas, esse Sermão do Monte vai nos dar algumas orientações bem claras, bem específicas de como nós devemos proceder no nosso cotidiano. Nós não queremos proceder dessa forma, porque nós achamos muito difícil, justamente porque é uma questão que vai contra o nosso desejo. Nós queremos fazer algo e a Bíblia diz que nós não devemos fazer aquele algo. Então, sempre quando nós vamos entrar nesse conflito, nós sempre dizemos que não, isso aí, essa parte não é para nós. Portanto, o Sermão do Monte, sim, é para a Igreja de Cristo nos dias de hoje e sempre será. Enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, o Sermão do Monte é para a Igreja de Cristo. Sinopse: o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus, Cristo, e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo. Desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Talvez seja uma das qualidades do cristão mais difíceis de exercer, que é a piedade. Temos que ser piedosos e não ímpios, que agem de forma ímpia, né? Sem piedade nenhuma. Nós devemos ser piedosos, principalmente com aqueles que nos fazem algo mal. Nós precisamos ser piedosos com eles em Cristo. E isso sim é muito difícil, porque quando nós falamos que devemos ser piedosos em Cristo, é fácil para eu dizer, e difícil é para eu viver. Então, veja que mais uma vez aqui a palavra vai nos contra o nosso desejo. Vai mais uma vez nos exortar: você precisa ser piedoso em Cristo, independente da sua vida, independente do que essa pessoa fez para você, você precisa ser piedoso. E fazer com todo o coração, e não de aparência. Como eu falei lá no início, o Evangelho de Cristo não é de aparência, e sim de essência. O reino de Deus e seu caráter. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. O reino no coração, um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Veja que aqui vai nos dar a ideia do que é o reino de Deus e o seu caráter. Aqui, o reino do coração, que é um reino que uma pessoa que foi completamente restaurada, porque foi o quê? Ela se rendeu à soberania de Deus, ela reconheceu que o nosso Deus é soberano. Quando essa pessoa reconhece que Deus é soberano, podemos dizer que o reino está em seu coração. E é muito interessante dizer que a boca fala do que está cheia o coração. É por isso que muitas das vezes as pessoas da igreja, principalmente, não estão falando de Deus, da soberania de Deus. Por quê? Porque não tem a soberania de Deus em seu coração. Está fazendo o quê? Está falando de tudo quanto é possível falar, menos da palavra, menos da soberania de Deus. Por quê? Porque o seu coração está vazio da soberania de Deus. Mais uma vez, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração? De que mais você tem falado por aí? Será que você realmente, eu também, né? Será que nós, de fato, estamos falando mais da palavra do Senhor? Será que nós estamos falando do Evangelho ou estamos falando de outros assuntos? Talvez do clube do coração, ou talvez do que aconteceu ontem, ou como é que está a família, ou isso ou aquilo. É claro que nós sabemos que a família é importante, mas nós, mais uma vez, precisamos ter a soberania de Deus no nosso coração. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao grande rei. A obediência é algo também que é bem, de uma forma mais profunda, é mais difícil de encontrar, porque aparentemente parece que todos os cristãos são obedientes ao Senhor, mas isso não é verdade. Por isso que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, que, Senhor, no seu nome expulsamos demônios, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então veja que, e por que isso acontece? Porque a pessoa não é obediente ao Senhor na essência, às vezes é só superficial. Mas a pessoa que é obediente, ela tem uma experiência salvífica.
ela desfruta de bênçãos espirituais e materiais. Por quê? Porque ela é obediente ao Pai. Aquela pessoa que é obediente ao Pai, ela sempre vai desfrutar de toda, vamos dizer aqui, né, de toda a riqueza que vem da parte de Deus, tanto da parte financeira, vamos dizer assim, né, da parte material, quanto também da espiritual. Igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado e que por isso reconhece Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Só existem duas igrejas na terra: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que nós vemos, nós podemos ver quem vai à igreja, quem se diz cristão, quem vai para a escola bíblica dominical, quem vai para os cultos de doutrina, quem vai para os cultos de adoração, os cultos de mocidade, os cultos de adolescente, os cultos infantis, etc. Então nós vemos as pessoas na igreja, então nós achamos que essa igreja nós vemos essa igreja, então portanto essa igreja é uma igreja visível. E o que é a igreja invisível? É a igreja dos salvos, é a igreja que só Deus vê. Você não consegue olhar para uma pessoa e dizer que essa pessoa está salva ou não, somente o Senhor sabe. Então veja que a igreja, ela é essa expressão do reino de Deus, ela é a extensão, vamos assim dizer, né? Ela é uma extensão, ela é uma parte do reino de Deus. Toda a criação e a volta do Senhor, a imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Então veja que aqui toda a criação e a volta do Senhor, a imagem bíblica do governo. Então veja do governo redimido, né, do nosso Senhor. Então isso também é um caráter do reino de Deus. Os súditos do reino de Deus. A primeira seção do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. E quais são essas? O quebrantamento. Nós precisamos ser quebrantados de coração diante do Senhor. O choro. Sim, nós precisamos estar sempre chorando nos pés do Senhor, né? A mansidão. Como nós devemos ser mansos e humildes, assim como Cristo foi. Nós também devemos ser mansos. É claro que aqui o manso não quer dizer aquela pessoa que aceita qualquer coisa, que há coisas que são afrontas, que cabe aquela parte que a Bíblia diz que será olho por olho, dente por dente, né? Há algumas questões que vou te dar um exemplo aqui prático sobre mansidão. Digamos que você está na sua casa, no seu lar, e uma pessoa entra na sua casa e por nenhuma razão agrida alguém da sua família. Você não pode ser manso diante de uma situação dessa. Você precisa tomar uma atitude, porque você precisa defender a sua família, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que um infiel e negou a fé. Então você precisa aqui tomar uma atitude. A mansidão aqui, nós sermos mansos de coração. Retidão, sermos retos, praticarmos a justiça, independente de quem for, para quem for, nós devemos ter aquele senso de justiça, né, de retidão. A misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é quando, digamos que um filho seja um péssimo filho e fez uma arte e precisa ser punido, porque ele fez uma arte, ele desobedeceu ao seu pai. Vamos pegar aqui a figura do pai. Então ele sabe que ele merece um castigo porque ele é desobediente, mas o pai não aplica este castigo. Isso é misericórdia. O que é misericórdia? É um castigo que se merece, que não é aplicado. Então nós devemos praticar isso, ser misericordiosos com as pessoas, apesar que eles não merecem, assim como também nós não merecíamos, mas o Senhor teve compaixão de nós, teve misericórdia de nós. Nós também devemos ter misericórdia das pessoas. Ser puro, né? Pureza de coração, sermos pacíficos e a perseguição por causa dos valores do reino. Isso aqui é uma questão que a gente precisa muito praticar, esse negócio da perseguição por causa dos valores do reino. Nós sempre seremos perseguidos por causa do amor de Cristo, por causa do reino, por causa do nome de Jesus. E nós não devemos, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, ir para a rede social ou mesmo na igreja
e ficar se lamentando que está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, e ficar chorando, se fazendo de vítima, para, né? Não dá. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou que nós iríamos passar por isso. Então veja que, sim, por causa que nós defendemos os valores cristãos, sim, nós seremos perseguidos. Sinopse: cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, por quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Veja que quando nós reconhecemos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas almas, vamos começar a praticar a palavra, nós recebemos bem a palavra. E quanto mais nós estudamos a palavra, lemos a palavra, nós somos transformados interiormente pela palavra. A palavra, ela vai fazer a divisão da alma e do espírito. A palavra do Senhor, ela vai penetrar em nós, até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra, Romanos 10, 17. Então veja que a nossa experiência de salvação vai nos trazer justamente essa transformação mediante a palavra. E qual é a transformação? A transformação do nosso caráter. Algo que alguém fazia algo de errado antes, agora que conheceu a Cristo, não faz mais. Isto é mudança de atitude. E isso você vê como uma pessoa, as pessoas salvas em Cristo têm. É uma das qualidades que a pessoa salva em Cristo tem. A prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal. Vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Falar do eu, o eu, é bem difícil. Por que é difícil? Porque é o nosso maior adversário. Você é o maior adversário que você tem. Quando nós dominarmos o nosso eu, esse eu carnal, eu faço, eu aconteço, as coisas só acontecem porque eu estou lá. Se não fosse por mim, isso não teria feito assim, não teria saído certo, porque eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sei fazer. Ai desse povo que se não fosse por mim. Esse eu, essa soberba do coração. Isto é extremamente perigoso e muitos cristãos têm dado ouvido a Satanás no que diz respeito à soberba. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então nós devemos repreender sempre este eu carnal, esse espírito de soberba da nossa vida. Nós precisamos repreender isso no nome de Jesus. E mais uma vez eu vou dizer que o eu, no caso você é o maior inimigo que você tem. Sinopse: o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. E é um inimigo perigoso, né? Você é um inimigo perigoso de você, porque onde você vai, você está. Olha que situação. É difícil de vencer demais. Conclusão: mas perante o Senhor, pelo seu Santo Espírito, nós vencemos o nosso eu. Nós vamos sempre agir de uma forma que nós venhamos diminuir, o Senhor crescer em nossas vidas. Conclusão: o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Se nós pegássemos o Sermão do Monte para ter o nosso norte, eu vou basear minha vida diante deste negócio, deste texto, eu vou fazer valer esse texto na minha vida, você vê que, talvez não todos, mas grande parte dos seus problemas irão desaparecer. Porque ele vai nos trazer grandes ensinamentos. Agora, a grande questão do ensinamento bíblico é que muitas pessoas
são ensinadas pela palavra, mas não cumprem, não põem em prática. E você que está comigo até agora, você precisa compreender que, primeiro, eu agradeço por você estar aqui comigo, mas é que quando você aprende algo da palavra e vai para a sua casa e não aplica, você está perdendo a oportunidade da sua vida. Mas quando você aplica o conhecimento que você sabe, às vezes você tem até um pouco conhecimento, às vezes você nem conhece muita coisa, como todos nós não conhecemos. Se nós vivêssemos 1000 anos estudando a palavra, nós não saberíamos, nós não compreenderíamos muita coisa. Mas quando você aplica aquilo que te é ensinado, você verá que grandes coisas acontecem. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Eu aprendi com o meu saudoso pastor que o pastor é um presente de Deus para a igreja. E aqui cabe algo muito interessante. Você já observou que sempre quando é, por exemplo, o aniversário do pastor, é uma ordenação pastoral, existe sempre aquela figura em torno do pastor e as pessoas querem cumprimentá-lo e querem fazer grandes coisas com ele, querem abraçar e tirar fotos, etc. e tal. Você já viu alguém fazer isso com um professor de escola bíblica dominical? Certamente que não. Por quê? Porque o ensinador, o professor, precisa colocar uma coisa em sua mente. O que é? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, que não sejais muito de vós mestres, pois receberei o mais duro juízo. No entanto, há uma questão bastante interessante, que é 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 15 e 16, que de uma forma mais direta, a Bíblia vai nos dizer que quando aquela pessoa ensina com integridade, ensina a palavra de Deus com retidão, recebe galardão no céu. Por quê? Porque o ensinamento da palavra é o que vai esclarecer as pessoas acerca do Evangelho. Então, se porventura você está aqui comigo e você é professor de escola bíblica dominical, não fique triste porque as pessoas estão esquecendo às vezes até do teu aniversário. É triste, é claro que você vai ficar com aquele pontinho de ninguém lembrou do meu aniversário hoje. Mas lembra-te de uma coisa, o Senhor não esqueceu de ti. O Senhor está te observando. Então, quando você está ensinando a palavra com integridade, saiba que grande será a sua recompensa no céu. Revisando o conteúdo. Número 1. A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. Número 2. Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. Número 3. A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus e estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Número 4. No Evangelho de Mateus identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Número 5. Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. Então, que você continue sempre firme no desejo de continuar levando os valores do reino de Deus, que você venha compreender a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo e venha fazer parte desse negócio, até porque você faz parte da Igreja de Cristo. Então, o Sermão do Monte é para você também, é para todos nós. Então, que nós venhamos a cada dia mais cumprir os valores de Cristo, saber os valores do reino, saber que nós seremos perseguidos por defendermos os valores evangélicos, os padrões cristãos, os padrões bíblicos. Muitas pessoas vão nos dizer até mesmo chamar de antiquado e tudo mais. Entretanto, nós precisamos compreender que quem nos chamou para esse negócio foi o Senhor. Nós devemos agradar ao Senhor e não à sociedade, e não aos homens. Nós não devemos ser politicamente corretos, devemos ser divinamente corretos e não politicamente. Nós não estamos aqui para agradar homens nenhum. Nós não estamos aqui para agradar pastores, líderes, professores de escolas dominicais. Nós devemos toda a honra, glória, louvor e adoração ao nosso Deus. Nós devemos dar glória somente a Ele, exaltar o nome do Senhor, e por isso, por Ele ser o nosso Senhor, nós devemos
defender os seus valores, ficar firme no propósito, não ceder à pressão da sociedade ou mesmo à pressão da grande mídia. Nós devemos ficar sempre centrados em continuar ensinando a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!